rádio que toca palhoça. Fala, pessoas! Sejam muito bem-vindos! Quarta, dia de dar uma segurada. Se você está no trânsito e não consegue nos acompanhar por vídeo, você pode assistir o podcast pelo Spotify. Ou melhor, assistir não, né, gente? Escutar a nosso bate-papo pelo Spotify. Lembrando que você tem acesso ao podcast pelo site da Rádio PH, pelo site do jornal Palhocense. Estamos também no Facebook, no YouTube e no Spotify e no Deezer. Ou seja, tem como nos encontrar e tem como acompanhar esse bate-papo incrível. E hoje eu tenho aqui na bancada Vilmar Lima, ele que é sócio proprietário da Domínio Cursos e Treinamentos. É isso, Vilmar? É isso, Maria. Boa tarde. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos que estão ouvindo. Nós somos da Domínio Treinamento Instituto de Capacitação Profissional. Perfeito. Olha só, antes da gente começar, deixa eu falar para vocês, quero fazer as nossas referências aos nossos patrocinadores. Via Gold, mais do que seguro, uma rota inteira de parceria. E Buoni, gerenciadora de risco, tecnologia que aproxima. Falando em podcast Dá uma Segurada, o papo hoje vai ser sobre dicas para ajudar o motorista a se profissionalizar, a melhorar na carreira, né, Vilmar? Isso mesmo. Hoje a gente tem aí, de transportadoras pequenas e médias, a gente pode colocar aí num universo de 70% no Brasil? Eu creio que sim, tranquilo, né? E que é super importante que eles estejam por dentro de toda a parte de legislação que rege o setor de transporte e que também consiga treinar essa equipe para que ela consiga se igualar e não seja engolida por uma transportadora grande, né? Isso. Maria, muitas vezes até desde a parte da contratação, as pessoas acham que a função do motorista pode ser tão simples. Ela é uma função delicada. Ela é uma função que exige bastante conhecimento. Ela é uma função que exige bastante perícia. E as empresas elas se preocupam mais com a perícia e menos com o conhecimento e com a informação. Então nós, a Domínios, aproveitamos os nossos conhecimentos desde lá de trás, de motorista de caminhão, e nós montamos essa escola. Hoje o nosso intuito qual é que é? Sintetizar as informações e trazer de maneira simples, sucinta, para o motorista e para o proprietário da empresa. Perfeito. Eu quero falar um pouquinho a respeito do meu convidado. Olha só, o Vilmar, ele é formado em teologia, graduado em processos gerenciais, segurança no trânsito, está em andamento esse curso, e ele é pós-graduado em gestão empresarial com ênfase comportamental. Experiência profissional, olha só, cara. Motorista de carreta na linha Mercosul por 15 anos, consultor técnico da concessionária Volvo, instrutor da concessionária Mercedes-Benz, gestor de frotas e há 12 anos ele é sócio proprietário da Domínio Treinamentos, onde ele atua como instrutor na formação e capacitação de motoristas profissionais, faz assessoria de gestão de frota e implantação de telemetria e outras coisas. A gente estava conversando, final de semana, você estava dando um treinamento, né? Sábado tá dando treinamento. Uma empresa que transporta produtos químicos, né? Então, todo ano eles fazem reciclagens, repassam todos. É muito legal. Que legal. Tem um trabalho diferenciado, um resultado bem aparente. Me conta aqui para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, como que você foi da teologia para Domínio? Sabe, Maria, eu sempre gostei de pessoas. Ok. Eu sempre achei que o sucesso na vida é tu escutar. Todos têm os seus defeitos, todos têm a sua necessidade. E nós somos muito imediatistas, nós queremos mudar o mundo, mudar as pessoas. Então eu sempre gostei que acho que primeiro eu tenho que mudar e tenho que entender o porquê aquela pessoa age daquele jeito. E o curso de teologia ele é um curso que ele fala muito isso, ele abrange muito tu entender o outro. Eu sempre falo, o cara que vai trabalhar como instrutor de trânsito, instrutor de motorista, gente, ele tem que amar pessoas. Porque ele vai encontrar problema, ele vai encontrar não, isso não dá certo. Ele vai trabalhar com pessoas que se sentem fragilizada porque ficam uma semana, 10, 15, 20, 30 dias fora de casa ou mais. Muitas pessoas até mesmo com o psicológico abalado. Então ele tem que ser esse cara que tem que ouvir o outro lado. E esse curso me ajudou muito isso, a entender essa parte. Eu fui muito para essa linha.
Pós isso, como você falou, eu fiz a pós em docência no ensino superior, porque eu entendi, eu preciso repassar isso, eu preciso ensinar melhor. E eu fui me qualificar, por isso a pós de docência no ensino superior, pós-teologia. E depois veio os outros cursos pra gente estar entrando no ramo administrativo mesmo do processo. Você esteve na Volvo, na Mercedes-Benz, foi gestor de frotas, e aí você entendeu que o mercado era carente, que tinha uma necessidade de treinar essas pessoas. Isso, o mercado ele ainda é muito carente. Ele é muito carente. Eu notei que o mercado é bom, se eu vou partir para esse lado. Não é fácil, tá? Não é um lado fácil, não. Tem alguns instrutores que a gente conhece, não se deram bem profissionalmente. Por quê? Porque não se deram bem pessoalmente. Entregaram demais, e realmente, se tu for fazer um curso, fazer um treinamento com ênfase, buscando foco, buscando resultado, aquilo te suga bastante. Lidar com pessoas é uma situação que te cansa bastante se tu se entregar totalmente. Então eu vi que era um mercado promissor, se eu vou trabalhar, e eu gostava de trabalhar não que seria do meu jeito. Quando eu estou aliado a um concessionário, eu preciso defender a marca. Eu preciso ser leal à minha empresa, então eu preciso falar o que agrada a marca. E eu trabalhando individual, eu posso falar o que realmente fala a marca, mas dentro do nosso jeito. Eu posso comparar uma marca com outra marca, um caminhão é diferente desse, esse caminhão dirige de maneira diferente, esse caminhão tem os seus pontos fracos e também tem os seus pontos fortes. Então a gente consegue ser mais... Você não fica preso, você não fica refém de nenhuma marca. Isso, não queria ficar refém, se eu vou trabalhar, e graças a Deus deu certo, a gente vem ampliando e estamos aí há 12 anos já no mercado. Olha só, eu tenho uma corretora de seguros, a Maria do Seguro, e nós só falamos com o transportador. Então, nós somos uma corretora especialista em soluções em seguros para transportadora e embarcadora. Então, eu converso muito com o nosso público. Sim. E uma das coisas que eu escuto dos empresários, das empresárias, é a dificuldade em conscientizar o motorista da importância, assim, de algumas reciclagens, de fazer um treinamento, de melhorar. Você concorda? Sim, eu tenho claro, a gente está falando do motorista, mas o empresário ele sabe que hoje a dificuldade dele não é só o motorista, até o próprio administrativo. Tá. Mas eu tenho uma linha de raciocínio que eu trabalho com o motorista, que o motorista ele conhece alguns dos seus direitos. Ele pensa que conhece todos, não, ele conhece alguns dos seus direitos. E alguns ele conhece de maneira errada. Ele não tem essa informação. Então eu tenho uma linha de trabalho com eles, minha metodologia é instruir a eles os deveres deles, os deveres do motorista. Por que ele vai trabalhar com mais segurança? Por que ele deve trabalhar com isso? Aí sim tu consegue. Vilmar, e tu consegue convencer o cara? Não, a gente não consegue. Eu tenho uma linha de pensamento que eu não consigo convencer ninguém. Mas o que é isso? Não, eu tenho uma linha de pensamento que eu não consigo. Porque de repente meu convencimento é menor que a da Maria. Então de repente eu falo alguma coisa pro cara, eu falo, essa mesa aqui é preta. A Maria fala, não, é jogo de luz, essa mesa aqui é azul. E se ela for mais convincente, ela vai convencer ele que é azul. Só que quando a gente informa, traz a informação precisa, daí a informação ele armazena. Tu conscientiza. Aí eu conscientizo. Perfeito. Então o grande diferencial que eu acho que a gente tem que parar com esse, eu convenci, eu falei, não, a gente tem que informar. A informação está escrita em tal lugar, em tal documento. Eu sempre falo assim, gente, ninguém compra um terreno sem escritura. Tu não vai comprar um terreno sem escritura porque não é teu. Então a mesma coisa, eu não posso dar uma... o pessoal compra. Né? Mas não é dele, né? Não é seguro, né? Então eu não posso dar uma informação sem fonte. Tá. Aí tu começa a conscientizar para estabelecer essa cultura de aprendizado. E a repetição é uma metodologia eficiente de ensino. Não, eu já falei com meu motorista ontem, eu vou falar hoje de novo. Eu já falei com esse cara 10 vezes, eu vou falar mais 10. Mas eu já falei 20, vou falar mais 100. O óbvio tem que ser dito e repetido. E repetido. A repetição é a metodologia eficiente de ensino. Então, não adianta você começar a fazer um trabalho e você parar logo, tem que dar continuidade. Então, peço para o transportador, volte os seus olhares para capacitar essa pessoa, não só no profissional, porque o profissional é mais fácil capacitar ele. Uhum. Rápido, em poucos treinamentos a gente consegue ajustar ele profissional. Porque todo mundo está preocupado com a perícia, mas sim capacitar ele pessoal. Por isso que essa é a nossa linha de treinamento, principalmente online, principalmente EAD, principalmente informação,
É a teoria que a gente fala. A teoria tem que existir para o motorista. A gente precisa quebrar esse paradigma que a teoria não adianta, que é só o prático. Não, a teoria em primeiro lugar. Para que ele tenha Tem uma coisa que eu comento muito. Eu quero fazer a faculdade de Direito. Aí as pessoas me perguntam, tá, Maria, mas tu vai atuar na área? Não pretendo. Mas eu acho importante porque uma das coisas que eu percebo no brasileiro, em todos nós, nós não temos conhecimento de fato da lei. Isso. A gente não sabe o que a lei diz, a gente não sabe como que funciona. A gente, às vezes, tem uma noção dos nossos deveres, mas não tem uma noção dos nossos direitos. E você falou uma coisa muito importante, que foi assim, ó, eu não tenho que convencer, eu tenho que conscientizar. E eu acho que isso é fundamental. A gente não tem que convencer, porque assim, ó, se for pela regra do convencimento, tu pode dizer uma besteira e a pessoa vai se convencer que aquela besteira é a realidade, é a verdade. Agora, se você conscientizar e você provar, mostrar para ela a lei, mostrar como funciona, quais são as exigências, você conscientiza essa pessoa. E aí tu falou outra coisa que eu achei muito bacana, vamos conscientizar o empresário também. Tu acha hoje que o empresário ainda trava um pouco, que ele ainda tem essa coisa do não preciso treinar a minha equipe? Então, vamos lá. Eu acho que falta e como você falou, ele trava. Por quê? Porque todo empresário, ele deve raciocinar assim, eu sou empresário. O que o empresário é? Ele é investidor. Ele sabe investir. Ele tem visão. O negócio dele é ir para cima. Só que ele não tem, como que eu vou te dizer, talvez a capacidade, ou talvez não seja tão instruído em gerir pessoas, que é totalmente diferente. Aí é onde ele peca, ele quer fazer tudo. Aí ele quer fazer tudo, ele não tem essa capacidade, mas dentro do pensamento dele ele pensa, não, mas eu sei fazer isso, isso é fácil. Beleza, é fácil para ele. É fácil para mim. Não é fácil para aquela pessoa que trabalha comigo. Não é fácil para mim fazer rádio. É fácil para você que faz todo dia. Para mim não é fácil. Então ele tem que ter essa conscientização. Eu cheguei até aqui, eu digo sempre assim, ó, a gente não vai em lugar nenhum sozinho. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, ó, o que te trouxe até aqui não te leva daqui para frente. Então a minha visão ela me trouxe até aqui. Daqui para frente eu preciso de pessoas boas do meu lado. Mas como eles são tão acelerados, ele acaba não pensando nas pessoas, acaba não tendo essa paciência, para falar bem a verdade, para lidar com pessoas. Ah, mas serviço é fácil. Não é fácil, gente. Nenhum serviço é fácil para quem não sabe executar, para quem é mal informado. Então, depende sim. Eu sempre falo, o meu treinamento ele começa primeiro com o gestor, ou de preferência com o proprietário. Quando todos alinhar, falar a mesma coisa, o teu funcionário lá de baixo vai entender. Agora, se nós formos lá dar um treinamento que a empresa não concorda, que o gestor não concorda, que outro concorda e outro não concorda, é perca de tempo. Perca de tempo e dinheiro, que precisa estar alinhado. Quando está alinhado, o trem anda bem. No trilho, né? Quando a gente fala da parte de treinamentos da Domínio, quando tu começou há 12 anos atrás, o que você colocou no escopo da empresa para oferecer para o transportador? Então, vamos lá, Maria. Quando nós começamos, eu comecei direto no foco, direção econômica. Eu pergunto porque eu adoro essas histórias, tá? Eu acho que elas fazem a nossa trajetória. Então, eu acho super importante você contar assim, ó, quando você começou e hoje como que você está, o que você está apresentando. Então, há 12 anos atrás, como que foi o começo da Domínio? Quando eu comecei a ser instrutor, eu fui chamado para ser instrutor, eu saí em 2006, na época, de um salário que a gente trabalhava numa empresa do Mercosul, nós ganhávamos bem, na época o Mercosul pagava bem diferenciado, comparado com o Brasil. Vamos dar um exemplo, saí na época ganhando R$6.000 lá em 2006 e fui ganhar 1.500, era absurdo, mas eu entendi que eu precisava aprender, eu sempre me preocupei com isso, eu preciso aprender para depois executar. Eu tenho essa dificuldade, eu não faço nada que eu não sei, eu preciso aprender. Eu aprendi a falar não, eu não sei isso, posso aprender, posso buscar informação, mas se eu não sei, eu vou dizer que eu não sei. Então eu fui aprender, paguei o preço e entendi que tinha que trabalhar muito e aprendi. E fui me valorizando, fui crescendo, só porque chega um momento que tu fala assim, pô, esse valor aí que eu tô ganhando não dá. Então eu falo para todo mundo, se tu não tá feliz, procura algo que te faça feliz, mas corra atrás, não é fácil. Sim, com certeza. Então a gente resolveu abrir, assim, eu vou trabalhar autônomo, na época não nem abrir empresa,
vou trabalhar autônomo, já entrei para 1, 2, 3 empresas, fechou bem, daí em seguida já abri uma empresa e ali continuamos. Com os treinamentos, foco era onde? Economia. Só que eu fui entendendo que economia não é economia de combustível como todo mundo pensa. Economia é eu economizar a maneira que o meu motorista vai trabalhar para ele se cansar menos. Economia é economizar um pneu, é economizar uma manutenção, um freio, um motor, economizar meu desgaste de óleo de um motor, que era um absurdo na época, economizar tudo. Aí quando eu economizei tudo, o combustível é uma consequência. Preciso mudar, não é só o combustível que veja todo dia. Nós temos números hoje que se uma empresa consegue economizar 5% de combustível, de óleo diesel, ela economiza 25% a 30% da manutenção. Aí eu entendi isso. Segundo minha linha de entendimento, muito acidente. Não adianta ter uma média exorbitante, meu veículo faz 4 de média e eu tenho muito acidente. O acidente está me prejudicando, ele não gera economia. E a maioria das empresas já não tem uma planilha de controle de acidente, ela tem uma planilha de controle de combustível. Então eu comecei a olhar, não, o acidente ele é um ponto grave na empresa. Eu trabalhava numa empresa que fez levantamento quais eram os pontos graves dela, onde que ela mais gastava, e aí eu bolei o treinamento de direção defensiva. A gente começou principalmente com a lei do motorista, vamos falar mais à frente, quais são os seus deveres, o que a lei, o que o CTB fala, qual é a responsabilidade dele no trânsito, qual que é a velocidade dela de andar, cargas, qual é o ponto G da carga, qual é a força que essa carga expressa, o quanto que eu posso frear. A gente começou a mudar, começou a trabalhar em cima disso e virou o carro-chefe. Meu carro-chefe hoje é direção defensiva. As pessoas entenderam que eu não vou ter um motorista econômico se ele não é defensivo. Mas toda empresa que eu for, se eu for falar pro cara, vim te vender um curso de direção defensiva, ele não quer. Eu vim te vender um curso de direção econômica, ele quer. Até ele entender o processo. Então a gente começou, e isso começou dando certo. Aí precisa mudar. O que tem? Como parcerias, como você falou, com seguros. Nós temos um problema com roubo de carga. É outro custo para a empresa. A gente começou a trabalhar em cima de custo. Montamos o curso de prevenção a roubo de carga. Saiu a lei, a resolução em 2017, 17, da resolução 552 do CONTRAN, lei de amarração de carga. Aí todo mundo bravo porque o motorista não amarra certo, porque o motorista não amarra certo, porque não dá bola. Mas quem ensinou esse cara? Quem que disse para ele que tem uma lei, uma resolução 552, que ele não lê? No máximo que ele lê a grande maioria, que é verdade hoje, lê as placas da estrada. Então é a função nossa, do transportador, levar essa informação para ele. A resolução 552, ela fala disso. Tu não pode usar corda, tem que amarrar com cinta, é tua obrigação, tá no código tal, mostrar a lei, mostrar o que está escrito para ele. Está escrito aqui, não fui eu que inventei. Eu não gosto de falar no meu treinamento, eu falo assim, eu quero que faça isso. Não, é a lei. Eu quero que agora a partir de hoje, não, é a lei. Então a gente foi criando treinamentos assim. Por final, nós criamos o PGR. Quem tem seguro gosta bastante. Plano de Gerenciamento de Risco. Pergunta para o seu motorista o que é uma GR. Pergunta para o seu motorista o que é uma PGR. Talvez nem o seu gestor saiba. Né, Maria? Não sabe. Aí você vai perguntar ao motorista, pergunta se você tem seguradora, ele vai dizer, eu tenho. Qual a seguradora que você tem? Eu tenho Boni, tenho Angelina, tenho isso. Não, ele não tem seguradora. Ele tem GR. Ele é cadastrado em algumas gerenciadoras. Então aí já começa a gente mudar essa cultura de convencimento e passar para a informação. Então acho que foi aí que começou, na curiosidade, no sentir que faltava no mercado, no sentir que faltava aprender. Acho que é que a gente foi dando até o Covid, foi aí nessa linha que a gente seguiu, em fazer treinamentos presenciais e na empresa. No Covid deu uma virada. Qual foi a virada do Covid? Tomar até água. Porque assim, o Covid, eu acho que nós temos, o brasileiro ele é resiliente, né? A gente tem que aprender a tirar a parte boa da parte ruim. Isso. Né? Qual foi a grande virada? Então, vamos lá. Nós estávamos bem, tá? Nós estávamos com a nossa, nós temos a sede lá em Araranguá. Já fui convidada umas 10 vezes para essa sede, eu não consegui, mas eu vou. Lá. E quem for lá, eu pago até o café, tá? Eu vou. E aí, o que acontece? Nós estávamos com a nossa escola tranquila, nós tínhamos aula todos os dias, segunda a sábado. Tinha motoristas, tinha alunos todos os dias, então estava dentro do que eu tinha pensado e bolado na minha vida, estava perfeito. Orgulho. Um orgulho, tá indo, a escola tá indo legal pra caramba também.
Beleza, nós somos escola, a gente é credenciado, registrado escola. E aí surgiu o Covid, escolas fechadas, não pode dar aula. Como é que faz? 100% do meu faturamento é aula. Escola fechada, não pode dar aula. Aí isso guarda-nos. A notícia se espalhou rapidamente. Graças a Deus eu recebi alguns convites aí de algumas empresas que eu tinha trabalhado anteriormente para voltar, gestão e tal. Aí eu disse, não, mas não pode, gente, tem que fazer alguma coisa. Eu vou fazer alguma coisa. Bati cabeça, acho que uns 10 dias. O que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. As empresas não estavam aceitando fazer treinamento interno, porque era contra a lei também. E eu me vi... Não, fechou tudo, né? Fechou. Não podia nada. Nem recebeu a gente para conversar, né? Só aqueles que eram bem parceiros mesmo, né? Todo mundo com medo, que era normal. Sim. Aí eu resolvi ir para a internet, vamos estudar, vamos olhar quais as possibilidades, e me surgiu vamos fazer o EAD. Vamos fazer o EAD, vamos fazer os cursos EAD. Vou fazer uma plataforma EAD. Tá, vamos fazer a plataforma EAD para quando? Vamos fazer para daqui 3 meses? Não, para semana que vem. Aí pesquisa, entrei em contato com o pessoal que deu uma assessoria para nós. Passaram uma plataforma, a gente gostou, acertou com a plataforma, comprou a plataforma e foi desenvolver os nossos cursos em EAD. Porque o curso, vamos colocar assim, o grosso do curso tu já tinha pronto. Já tinha pronto, mas não tinha... Tu não tinha gravado ainda. Não tinha gravado. Perfeito. E aí, daí tu não tem tempo. Nesse não tem tempo, tu já tá 20 dias parado, já tá quase descapitalizado. O que eu fiz de maneira bem simples? Liguei meu computador, gravei as minhas aulas. Entendi. Gravei as aulas, botei para rodar. E deu muito certo, consegui atender bastante cliente, deu muito certo. Mudamos um pouco, hoje a gente grava em estúdio, a gente está mudando. Agora, a partir de, acho que esse ano a gente vai ter outra reviravolta enorme na plataforma. Vai modernizar, falta bastante coisa a fazer. Assim, eu vou trabalhar em EAD. Só que para mim trabalhar em EAD, eu também tenho que estar preparado. Aí eu corri atrás de formação. Daí eu fiz uma pós-graduação em EAD. Não é que só faz à distância. O nome do curso é Educação à Distância. Eu fiz uma pós-graduação para aprender como é que se trabalha em EAD. E a gente está aí, tá melhorando. Acho que esse ano, esse ano a plataforma vai dar uma guinada, vai dar uma modernizada, vai dar seguir outros rumos que a gente não pode parar, né, Maria? Como que foi você falou assim, Maria Fernanda, 100% do meu faturamento era baseado nas aulas presenciais. Só tu dava aula? Só eu. Só tu. Presencial eu. Tá. Nós tínhamos o Clodoaldo e o Giovanni que trabalhavam fora, que foram proibidos, né? Tá. Aí entra todo mundo pra dentro de casa e agora vamos fazer o EAD. Vamos fazer o EAD. Como que foi? Porque assim, tu ganha em amplitude, né? Teu braço ele fica muito maior. Você hoje consegue estar em transportadoras mais longe, as transportadoras buscam... Eu atendo o Brasil todo, Maria. Então, vamos lá. É a parte boa da pandemia. A parte boa. A pandemia foi muito bom pra mim. A pandemia foi ótima. Tirando a vacina que doeu bastante. Sim. A pandemia foi muito boa. Tá. Por quê? Porque vamos fazer alguma coisa diferente, né? Se a gente não... agora está em crise, o transporte está em crise, a gente vai buscar alternativa. A gente não pode pensar quando é para um, é para todo mundo. Um jogo de futebol tem 11 para cada lado, acho que é a mesma coisa. E hoje não, já faz tempo, a gente atende, eu já viajei atendo na Bahia, atendo em Sorriso, Mato Grosso, atendo São Paulo, a gente atende várias filiais, aí, várias empresas, em Curitiba, devo estar indo para Curitiba semana que vem. A gente atende de forma... trabalho diferenciado com o gestor. O gestor, quando eu falo de gestor, é aquele cara do operacional mesmo, aquele cara que trabalha com o motorista, aquele que vai monitorar o motorista, aquele que vai cuidar do acerto de conta, que vai cuidar da telemetria, aquele que vai cuidar do rastreador, que vai contratar, com essas pessoas. A gente trabalha diretamente com eles. O que tu tem de mais? Não, porque a gente tem a experiência, né? Acho que a gente aprendeu hoje na empresa A, aprendeu na empresa B, aprendeu na empresa C, a gente sabe o que deu certo, a gente tem a experiência prática desde motorista até hoje, então acho que a gente tem a experiência e a troca de experiência ela gera muito conhecimento e tem cases de sucesso, aqui deu certo, então vou aplicar o que deu certo aqui, talvez de maneira um pouco diferente, mas vai dar certo na outra. Cada empresa tem as suas particularidades, uma questão de ajuste, geralmente ela vai dar certo. Então a pandemia ela fez isso, ela foi tipo assim, sai daqui, vai correr. Corre que o mundo fora é grande. Dá teus pulos.
e a oportunidade é grande. O transporte ele faz o Brasil todo, ele faz o Mercosul, acho que é isso aí. É tu saber o que tu faz e ter confiança no que tu faz e buscar informação. Aí dá certo. Uma coisa que eu achei legal, Maria Fernanda, se eu chegar para vender um curso de direção defensiva, ninguém quer. Mas se eu disser que esse curso é um curso que vai gerar uma redução, uma economia aí de 25% em média no resultado, no faturamento, o cara quer, só mudou o nome, porque é o mesmo curso. Só mudou o nome. É incrível porque, assim, veja bem, eu recebo vários contatos de algumas empresas. Nós queremos uma palestra de direção defensiva. Tu consegue fazer essa palestra em 15 minutos? Claro que não. Não. 15 minutos eu consigo fazer só o nome do curso. Vamos falar a verdade. Existe treinamento e existe... sei lá, conversa. 15 minutos é uma conversa. Tu não consegue passar nada. Tem empregos, tem propostas dessas que eu nem aceito, porque vai ser meu nome. O cara passou aqui e não deu resultado. Então eu nem aceito. A gente tem que fazer um trabalho completo. É fato. A gente precisa saber onde que a gente quer ir. A gente precisa fazer um trabalho completo. Quando você compra um cavalo para transportar uma carga, você compra o cavalo e a carreta, não só o cavalo. Então precisa ser complementar, fazer o trabalho completo. E a nossa direção, a própria direção defensiva, eu não falo só o que a lei diz, que a velocidade, que vai... Não, a gente agrega na lei defensiva o CTB, óbvio. A gente agrega os deveres do motorista, que ninguém faz. Nós agregamos a lei do alcoolismo, que é a obrigação da empresa repassar ao motorista. E a empresa não sabe disso. Então, quando ele fez esse curso, ele emitia um certificado digital. Quando ele emitia o certificado, ele não pode alegar na justiça, em um acidente ou alguma coisa parecida, que ele não sabia daquilo ali. Entendi. Essa é a parte interessante do EAD também. Ele não se exime da culpa porque ele não sabia. Por falta de conhecimento. Ele não é mais réu primário. Eu sempre falo assim, ele agora é formado em Direito. Ele está consciente. Foi conscientizado da informação. Isso. Então, a prova da empresa provar que esse cara fez, que ele tem tal informação, é ele tendo certificado. E no nosso próprio certificado a gente mostra quais são as matérias, os temas abordados, os nossos conteúdos programáticos. Então, é um curso uma amplitude maior, digamos assim, uma amplitude maior. Vilmar, a gente vai pro show de intervalo e logo mais a gente volta. E aí sim, dando as dicas para profissionalizar ainda mais o motorista. Não sai daí. Você que é corretor de seguros e deseja iniciar e saber mais sobre o seguro de transportes, entre em contato com a Via Gold. Somos uma assessoria especializada no segmento de seguro de transportes. Estamos aqui para auxiliar e facilitar o seu dia a dia para que você venda seguro de transportes e tenha mais resultado na sua carteira. Agora na PH, Minuto CDL. Certificado digital. As transações pela internet estão se tornando cada dia mais comuns e você, empresário, não pode ficar fora dessa onda. A CDL Palhoça traz para você uma solução segura e ágil através da utilização do certificado digital. Confira. Redução de custos. Não é mais necessário imprimir documentos ou gastar com reconhecimento de firma. Segurança. Todo documento assinado digitalmente é bloqueado para edições e, portanto, não corre o risco de alterações ou fraudes. Confidencialidade. Devido à troca de dados do certificado digital ser criptografada, terceiros não têm acesso ao documento. Viu? Ter um certificado digital hoje em dia é facilidade e segurança para você e para o seu negócio. Fale com a gente para obter o seu. A CDL de Palhoça tem os melhores preços e muita facilidade no agendamento. Estamos esperando por você. Faça o seu certificado digital aqui na CDL de Palhoça. Você ouviu Minuto CDL. Rádio que toca Palhoça. Voltamos! E
E hoje está aqui comigo na bancada Vilmar Lima, ele que é sócio proprietário da Domínio Treinamentos e Cursos, e a gente está falando aqui sobre dicas para melhorar o motorista, para que ele, além de ele gerar economia, a gente tem que falar sobre isso. Ele vai gerar economia para o transportador, ele vai entender também como que funciona as leis, o que ele precisa fazer, qual que é o entendimento. E o Vilmar chamou a atenção, se você não conseguiu assistir o primeiro quadro do podcast Dá Uma Segurada, uma das coisas que o Vilmar comentou foi o seguinte: eu não tenho que convencer, eu não parto do princípio de convencer, eu conscientizo. Cara, achei fantástico isso. A gente não convence, a gente conscientiza. Isso. Você sabe que o grande objetivo do podcast é isso, tá? É conscientizar. Eu tenho alguns quadros que eu falo sobre Descomplicando Seguridade, tiro dúvida do transportador, justamente para que ele saiba os direitos e os deveres. Ele tem que entender como que funciona. Eu coloquei hoje de manhã, eu estava assistindo a Record de manhã cedinho, uma quadrilha que foi... vamos colocar aí, desmantelada em São Paulo, e que eles chegavam a abordar até 4 transportadores por dia. Pensa. E aí foi uma das coisas que eu perguntei nesse vídeo: ô transportador, tu sabe se a tua pólice de roubo cobre esse problema aí? Cobre isso? E tem muito transportador que não sabe exatamente o que tem direito. Então é isso, Vilmar, achei incrível você entrar com essa regra, com esse entendimento para os transportadores de que a gente não convence, a gente conscientiza. Parabéns, gosto muito dessa forma de trabalhar. É isso aí. Acho importante. Então, Maria, como nós terminamos ali, a gente estava falando sobre a própria direção defensiva, como a importância de informar. Deixa eu contar uma história aqui que aconteceu em São Paulo, gente. Não vou dar o nome. Você sabe, a gente não pode dar o nome. A gente conta o milagre. Por ética, né? Então, e vocês segundo... estão adequados à LGPD? Se nós somos adequados, nós somos certificados LGPD e certificados ESG. Pô, legal. Nós nos preocupamos com isso. Como nós temos uma plataforma em EAD, a gente tem muitos dados pessoais. Tá. Tanto é que muita empresa que eu atendo, não publico. Procuro não publicar, mesmo as me autorizando, mas a gente procura não... Todo mundo quer fazer publicidade, nessa parte eu vou dizer que eu fico devendo, mas até pela lei LGPD. Okay. Nunca ninguém vai me incomodar lá na frente. E a lei LGPD eu falo no treinamento também, para o motorista. Saber a importância, vou dar um exemplo de uma empresa. Que alguns motoristas se encontrarem em um posto sem a mínima maldade de nada, ou incrível, sem a mínima maldade de nada, eles bateram umas fotos e publicaram. Tá. Só que essas fotos apareciam uma determinada marca. Tá. Gigante. Tá. E essa empresa perdeu o cliente. Ela foi eliminada, além de ganhar um processo por danos morais. Então, sobre isso nós falamos no treinamento. Olha a importância de nós conscientizar eles. Sobre direção defensiva, tem uma empresa de Santos, tinha um motorista que trabalhava mais de 8 anos na empresa. Infelizmente, ele tombou o caminhão na Anchieta. Todo mundo conhece a Anchieta. Uhum. Depois que desceu toda a serra, gente, lá embaixo, na linha reta já, ele tombou o caminhão na Anchieta. Ele foi preso porque ele estava alcoolizado. Foi preso, estava alcoolizado, perdeu a carteira. Enfim, a polícia fez todo o processo que tinha que fazer. A empresa demitiu conforme a lei manda, conforme a lei autoriza, por justa causa. Aí deu o processo trabalhista e o colaborador ganhou. Como que ele ganhou? O que ele alegou? Ele não sabia que não podia dirigir embriagado. Ele alegou isso? Ele alegou que ele não tinha essa informação, que ele nunca recebeu um treinamento. O que faltou para ele foi informação. Tá? Eu fiquei sabendo dessa empresa porque a gente estava participando de um evento, de uma das feiras, e o proprietário da empresa me contou a história. Aí disse: rapaz, a gente perdeu porque ele alegou ter treinamento. Aí na própria lei do motorista ela fala sobre isso, da obrigatoriedade da empresa dar e da obrigatoriedade do motorista fazer o curso. Então por isso é importante a teoria, passar o certificado, fazer esse cara ter. Nós temos vários casos assim de falta de informação. Na direção econômica, Maria, por exemplo, nós temos vários, graças a Deus, vários cases de sucesso. Segunda-feira eu estava em uma empresa
E a gente está preparando dois instrutores nessa empresa, para ser os monitores do motorista. Ou motorista multiplicador, como você queira chamar. E um deles, foi segundo agora, um deles em uma semana economizou 15%, praticando o que a gente falou. E eu vou ser bem sincero, a minha conversa com ele sobre economia foi rápida. Não foi nada tão profundo assim. Eu apenas pedi para ele ter um vídeo no YouTube, no canal da Domínio YouTube, que é um vídeo de 15 minutos que eu estou dirigindo o caminhão. Eu apenas pedi para eles, tarefa do dia, terminou o treinamento, assim, a tarefa para vocês, assistam esse vídeo e me conte como é que é, e tire as dúvidas. E pratique a direção assim, porque eu chego lá na direção econômica, é meu ponto final. Primeiro ele vai ter que entender o que é economizar o resto, como eu falei já, né? Então agora, na segunda-feira, a gente teve encontro novamente, que eu tenho encontro semanal com eles, e fomos ver os resultados, e ele já falou, já veio os resultados, né? Deu 15% a menos. Então, um motorista economizando 15% numa empresa, que no caso dessa empresa tem 60 e poucos veículos. Então, se nós conseguirmos multiplicar isso, que a ideia é multiplicar esse valor, e eu tenho certeza que ele vai conseguir melhorar esse 15%, porque só com o vídeo ele melhorou, porque a melhora do consumo, a melhora da direção, a melhora do profissional, ele é gradual. Ele vai, não melhora 100% hoje, ele não vai gradual. Conforme as informações e mudando os seus hábitos, ele vai melhorando. Dessa maneira, nós temos uma empresa que a gente atende, poderia até dar o nome pela parceria que nós temos, mas não vamos dar. Há 4 anos atrás ele me chamou assim, Mar, eu queria minha meta é chegar no 2,35. 2,35, meu número é esse, eu tenho 2,10, 2,15, 2,35 tá ótimo. E nós 2,35 na geral, média geral dele. Média geral. Ele tem uma... Isso, o patamar dele. Cada empresa tem o seu número, né? Ok. O número dele era 2,35. Tipo pontuações, assim. Isso. Preciso fazer 2,35 km por litro. Tá. Pra mim ficar competitivo. Ele fazia 2,10, 2,15. Eu disse pra ele, não, isso aí é tranquilo, cara, vai dar certo, isso aí eu sei que a gente, pelo que a gente conhece e tal, né? A gente fez um treinamento faz 4 anos, a gente tem uma parceria até hoje, tá? Hoje ele só tem Sider, na época era carreta graneleira, que é mais econômico. Hoje ele só tem Sider, alguns com 15 metros, alguns Vanderleia, a média mínima dele é 2,65. 2,65. Qual foi o milagre que tu fez lá? Nenhum trabalho, eu e eles, eu não faço nada sozinho. Conscientizou. Conscientizou. O milagre foi esse, conscientizou toda a equipe. Primeiro, os diretores. Que dá certo, que vale a pena investir na pessoa. Que vale a pena investir. Além de valer a pena, é quase que uma obrigação. Porque o motorista, nós formos pensar assim, por exemplo, eu gosto muito desse exemplo, tá? Eu fui numa empresa para ser atendido pelo proprietário, uma empresa bem grande. Cheguei na recepção, tinha 2 meninas. Tá bom. Aí estava conversando com as 2 meninas, olhando a função delas, eu notei que uma estava aprendendo a função de recepcionista. Treinando. Estava treinando. Aí eu perguntei para ela quantos dias tu tá aí treinando. Assim, 30 e poucos dias já. Tinha passado 30 dias. Tá? Naqueles 10, 15 minutos que a gente sempre espera para ser atendido. Bom, a gente foi atendido. Diz o proprietário assim, Vilmar, eu não acredito em treinamento. Se tu não acredita, disse, não. Você é mesmo, é? Aí eu disse, cara, tu vê, né? Eu notei que tu tens 2 meninas na recepção, que legal, para agilizar o atendimento ali e tal. Tens 2 de um lado da outra, num computador só. Aí diz ele, não, é que uma tá aprendendo, ela vai entrar agora na empresa, faz uns 30 e poucos dias que ela tá aí. O que ela tá fazendo? Tá aprendendo, tá treinando ela? Isso, tô treinando ela. Pois é, o telefone vale R$100, né? Tu tá treinando ela, o caminhão vale R$1 milhão. Aí tu não acredita em treinamento do motorista, acredita em treinamento do telefonista. E ele? Ele se jogou para trás, me olhou bem olhado. Me dá o contrato que eu vou assinar. Aí ele assim pra mim, pois é, e a carga que eu tô carregando aí vale 5 milhões. Então tu vê se tu acredita ou não em treinamento. Acho que tu acredita que ela tá 30 e poucos dias treinando pra dizer alô, né? Claro, a gente sabe que não é só essa função, né? É importante, mas é também você saber equilibrar, né? Sim. As coisas. Perfeito. Entendeu? Aí eu assim, cara, eu acredito. E bastante. Aí ele disse, não. Eu passei a acreditar. Me convencesse, diz ele. Aí fez algumas perguntas, nós conversamos e tal. Obviamente, seguimos adiante. Nesse dia o Laudimir estava comigo, quase deu infarto. Que o cara é amigo dele. Então, gente, não é um milagre, sabe? A gente não faz nada sozinho. A gente não conscientiza. A gente consegue fazer um trabalho de conscientização e treinamento em parceria com a empresa de transporte. Todos precisam saber.
Como você falou, o cara de repente perde uma carga, perde um seguro, por quê? Por falta de informação. A seguradora, se pega o seu veículo hoje acima de 80 por hora, ela pode se negar a pagar o seguro, pronto, é lei. Por quê? Desde que a rodovia seja de 80, né? Por quê? Porque ela diz que ela vai seguir as regras da lei. E a lei fala que a velocidade é 80, ou que a velocidade é 60, ou que a velocidade é 40. Se o veículo estiver acima, ela não vai pagar. Simplesmente assim, ela não vai pagar. Aí eu peço para você dar uma olhadinha aí nos seus relatórios, se você tem um veículo andando com excesso de velocidade. Como é que eu vou fazer para mudar isso? Conscientização. Primeiro o seu gestor, para depois chegar no motorista. O gestor tem que saber por que ele vai cobrar o motorista. Da maneira que ele vai informar o motorista, não é cobrar, da maneira que ele vai informar para isso mudar. Isso precisa virar uma cultura. E é tão incrível que parece que é impossível andar 80 por hora. Se você for conversar com muitos motoristas. E tem várias empresas que andam de 80 para baixo. Eu tenho empresas na minha região que nunca passou do 80. E essa empresa está bem, ela não quebrou, pelo contrário, ela progrediu. Ela consegue atender o cliente com maior qualidade, ela consegue ter menos desgaste físico e emocional do motorista, ela consegue ter menos desgaste mecânico, menos desgaste de economia de combustível. Automaticamente ela é mais competitiva. Porque ela está buscando a qualidade. Infelizmente, tem empresas que buscam a competitividade produzindo de maneira errada. Produz de maneira errada, com excesso de velocidade, com excesso de peso, com excesso de jornada, ou seja, não aplicam a direção defensiva. E estão perdendo os clientes para essas empresas com qualidade. Tu acha que, então, dá para cumprir a lei e ser competitivo? E além de ser competitivo, ter uma redução de custos para a transportadora? Eu sempre falo assim, Maria, eu até não acho, eu tenho certeza. Eu tenho convicção. Pelas empresas que a gente passou, pelas empresas que mudaram, pelas empresas que trabalharam. Eu prestei serviço para uma empresa, foi até engraçado. Quando eu cheguei nessa empresa, gente, eu sou bem conhecido no meio dos motoristas. Aí tinha os dois que me conheciam, foram lá e conversaram comigo, me cumprimentaram e tal, mas não sabiam o meu motivo ali. Aí diziam assim, Vilmar, que bom que tu tá aqui, cara, que são tudo louco. São tudo louco. Cara, que eles andam a 150. Meu Deus. Assim, cara, Um caminhão. 9 eixos. Assim, cara, 150. Não, 150 são todos loucos, cara. Eu não passo 120. E ele me contou a história. Ele não passava de 120, tava ótimo. Os outros são loucos. Então aquilo virou uma cultura na empresa, que 120 era bom, era seguro. 120 era seguro. Entendeu? Era uma cultura assim, tu é um cara bom. E eu realmente é uma pessoa boa. O cara trabalha bastante tempo na empresa. Aí eu, tá, beleza. A gente vai pegando essas informações. Vamos fazer um trabalho. Deixa eu ver o teu rastreador. Fui ver o rastreador do cara, gente. Nós tínhamos 150, era padrão. Era normal. Se criou aquela cultura. Nunca ninguém parou para analisar. Porque parar para analisar, vou ter que botar uma pessoa a mais. Essa pessoa vai me gerar um custo. Aí, dor de cabeça. Uma dor de cabeça, um funcionário a mais. Mas esse funcionário a mais, ele pode gerar uma economia grande. Bem trabalhado. Esse funcionário, a gente ensinando, orientando e instruindo, ele pode gerar uma economia grande. Precisa dessa pessoa para conversar, né? E nós conseguimos mudar. Eu fiquei muito dá prazer na gente ver que um dia lá, depois de 3, 4, 5, 6 meses, tu vai tirar um relatório e os caminhões estão de 90 para baixo. Tipo, 5% do motorista insistindo acima de 90. Que é normal, que nem todo mundo muda. Todo mundo muda, ele vai ser o último. Tem aquela pessoa que vai ser o último a mudar. E daqui a pouco, se ele não muda, é porque ele não se enquadra mesmo na nova política, né? Isso. Então, até eu liguei pro cara da empresa, cara, que legal, né? Então, eu tirei o relatório aqui dos teus caminhões, a gente tem acesso. E, legal, tá, tudo abaixo de 90, hein? Tudo abaixo de 90, isso, aquilo, tá. Ele disse, não, cara, é excelente. Nos prazos, entregando prazo? Não perde tempo. Gente, é lei, é regra física. É regra física. Sai com o seu carro, faça 300 km a 150 por hora. E faça esse mesmo 300 a 100, a 90, 80. Você vai ver o quanto menos você vai cansar. O motorista querendo com a velocidade menor, ele é mais programado, esse programa é melhor. Não vou parar aqui, porque aqui perde tempo, vou sair um pouquinho mais cedo, porque lá pega congestionamento. E aquele cara que ele acostumou com velocidade, ele sai atrasado, ele vai sair, depois eu recupero. É cultural.
A gente precisa mudar a cabeça da pessoa. Depois eu recupero. Então, excesso de velocidade não é ganho de tempo em nada. A Mercedes, eu gostava muito da Mercedes. Nós tínhamos um teste lá que eles tinham feito com um veículo a 100 por hora. Um caminhão a 100 por hora, andando a 90 km e o outro andando a 80. Deu um ganho de 5 km por hora. De 5 minutos, desculpa. Deu um ganho de 5 minutos no trajeto de 100 km. Tá. E olha o risco que ele andou, porque aquele veículo que vai andar a 90 ou a 100, ele não vai conseguir se manter nessa velocidade, ele tem uns picos. Cada vez que ele deu esse pico, ele gastou mais. Ele gastou mais trem de força, ele gastou mais motor, gastou mais caixa, gastou diferencial, gastou embreagem, gastou pneu, ele forçou muito o caminhão. São caminhões, você que é proprietário de empresa, dá uma olhadinha lá, são caminhões que andam com excesso de velocidade, que tem um maior índice, por exemplo, assim, bem simples, calço de motor. Porque ele força mais, ele trabalha mais forçado. Bem simples, fora o combustível, fora gastar freio. Você quer pegar um motorista econômico? Pega o seu motorista econômico e faz uma variação, uma comparação. Meu motorista econômico e meu motorista não econômico. Quantos que o econômico gastou de freio e quanto que o não econômico gastou? Vai lá e mede a sua lona de freio. Pega lá o parquímetro mesmo e vai lá e meça aquela lona de freio. Você vai ver o quanto mais aquele cara que anda com excesso de velocidade e não é econômico gastou a mais que outro. Faça o mesmo controle no pneu. Você vai gastar mais pneu. Além disso, você está colocando a sua empresa em risco. Deus o livre um acidente hoje, com excesso de velocidade. Quem é o culpado? Quem é que responde? Então, gente, é informação e é cultural. A gente precisa mudar essa cultura. Não, e além da lona de freio, além dele gastar com pneu, por exemplo, ele está sujeito a tomar uma multa. Vamos lá. Nossa, sujeito a tomar uma multa. E assim, quando a gente fala de um caminhão, e eu falo isso para os meus clientes, cara, é uma arma. É uma arma. Porque hoje um caminhão, que se ele passar por cima de um carro, ele mata todas as pessoas que estão ali em cima. Acabou. Com certeza. Ele acaba com tudo. E é muito importante, assim, você falar sobre o cultural, né? Nós precisamos mudar esse cultural. O cultural errado, ele tem que cair por terra. Né? Então, por exemplo, assim, quando a gente fala da regra de trânsito, e voltando no começo desse quadro, em que você falou assim, ó, o motorista foi lá e processou a empresa, que ele foi demitido por justa causa, porque ele alegou que ele não sabia que não podia dirigir embriagado. Me ajuda, por favor, respeite os meus fios de cabelo branco, né, Vilmar? O cara, quantos anos de estrada? Não sabia, ele se aproveitou de uma brecha da justiça e ele teve um juiz conivente com essa situação, em que entendeu, mas vamos lá, a regra é regra desde que ela foi feita, e se essa regra existe, todo mundo tem conhecimento. Né? Então, assim, esse cultural errado, ele é um cultural que a gente precisa, é que nem o seguro de vida. Eu falo muito, quando tu vai falar com o transportador, Vilmar, olha, para você cumprir convenção trabalhista, seguro de vida, cara, a gente tá falando assim, ó, vamos colocar em média as convenções no país, que o capital é de 30 mil reais. Olha o que eu tô te falando, 30 mil. Então, se o cara morrer de morte natural, a família recebe 30 mil. Se for de morte acidental, é 60. Tô arredondando, tá? Tem algumas que tá em 25, 28, 30, Rondônia é 30. Mas assim, pra você entender. Quando tu vai apresentar um seguro de frota, e que vai dar a frota aí $500 mil no ano, 1 milhão, o cara paga. Porque aquele lá é o patrimônio dele, ele entende que aquele é o patrimônio dele, ele vai pagar. Quando tu fala pra ele que vai custar o seguro de vida de R$21 por vida, ele, como? É muito caro. 10 vidas. E assim, ó, e é isso, tá? Eu escuto muito isso. Eu digo, não, você não tá falando isso pra mim, né? Você tá pagando $500 mil, R$1 milhão na tua frota de caminhão, que é um patrimônio, que é um bem que você recoloca, repõe. E o cara que tá lá na bolé, que deixa a família dele, que tá carregando a carga pra você, e que não é fácil encontrar, porque nós estamos aqui dando dicas de como melhorar, mas a gente sabe que não é fácil encontrar um cara que esteja disposto a ficar dias, horas a fio sentado na boleia de um caminhão, carregando aquela carga que nem é dele, que ele, como eu mostrei no vídeo hoje de manhã, que ele pode sofrer um assalto, um roubo ainda, né, ficar sob grave ameaça. Então, não é tão simples você achar um motorista que quer se adequar e ser um bom motorista. E aí o cara não quer pagar R$21 no seguro de vida pra esse cara. Sendo que é lei. Perfeito. Eu nem entrei... pra te ver, eu nem entrei no mérito da lei, tá?
Eu estou entrando assim, ó, no cultural errado. De você enxergar que o que é positivo. Ah, não, se eu pagar minha frota, ok, mas o seguro de vida eu não vou fazer porque é 20 pila. Né? Não dá, a gente não pode nem falar que é troco de bebida, porque uma Heineken é 20 reais. Não dá nem pra gente dizer isso. É um insulto. E ainda temos muitos transportadores, muitos empresários, que eles têm essa leitura de que regra de trânsito não é regra, que a seguradora está acima da regra de trânsito. E isso me consome, tá? Eu acho assim, ó, você conscientizar do começo da pirâmide, vamos colocar do empresário, do dono, do diretor, do gerente, do gestor de frota, o motorista, você precisa... E tem empresa, acabou de contar, né? Tem empresa que tu tem que conscientizar o cara lá de que regra de trânsito é regra de trânsito. E eu falo nos meus vídeos, inclusive, isso. Eu digo, olha só, não é porque teve algum sinistro em que teve um acidente de carga que foi comprovado que estava acima da velocidade e foi pago por algum acordo comercial e que eu sou totalmente contra. Vilmar, eu sou totalmente contra, porque quando você paga uma indenização de sinistro por acordo comercial sabendo que estava errado... Tu incentivou. Perfeito, você está educando, você está patrocinando o cultural errado. E sendo que o cultural correto ele é mais barato, ele é mais econômico. Para todos! É só cultura. É incrível, tá? Lá no resultado, no final do ano, o cara vai fazer a planilha dele e ver que mudou. Economizei aqui no acidente, economizei aqui, não me incomodei com o seguro de vida, com uma fiscalização. São 10 vezes mais, o valor do seguro de vida é 10 vezes mais que o salário dele. Tem que ser o mínimo isso que é estabelecido por lei. E é simples de seguir. É que às vezes é falta de informação do próprio empresário, do próprio RH. Que às vezes tem muita empresa que o RH ocupa outras funções, às vezes o contador que faz o RH, o departamento pessoal, e tem coisas que ele não sabe. Isso aqui acho que tu pode pular, mas que lá na frente vem dar uma dor de cabeça muito grande. Com certeza. E aí quando tem um processo, mas tu não cumpriu nem o seguro obrigatório, como é que faz? E aí depois eles querem que a gente dê um jeito. Não tem como dar um jeitinho, não tem jeitinho. Nós falamos que nós íamos dar dicas para que a gente conseguisse profissionalizar o motorista. Então, uma das coisas que eu anotei aqui, você falou aqui, planejamento de viagem. Posso jogar aqui como uma dica? Pode. Profissionalizar, planejar a viagem. Um pouco mais além, Maria. Planeja a contratação. Não faça contratação de desespero, digamos assim, aquela contratação de urgência. Planeja a contratação. Eu estou precisando de 10 motoristas, eu vou contratar e pronto. Não, espera mais uma semana e planeja. Seleciona, faz os testes, faz as pesquisas, espera, cumpre a lei, espera o toxicológico, que é uma lei. É uma lei de contratação. Em tudo isso aí a gente trabalha. Eu acho que uma dica é essa. Começa bem. Começa certo. Não adianta nós botar uma pessoa que começou errado, ele não tem culpa e agora joga ele. Tem meia hora com o instrutor para aprender a dirigir certo. Então a dica, informa, começa bem. Então vamos lá. Coloquei aqui, planejamento de contratação de motorista, né? Planejamento de contratação de motorista. Coloquei aqui também planejamento de viagem. Perfeito, Maria. Você acha que o pequeno e o médio transportador, que é a empresa pequena e média, para atender todas as demandas, todas as exigências, e a gente está falando quando é o pequeno e o médio, esse cara, são muitas pessoas, né, para fazer tudo, para entregar tudo. Tu acha que esse cara também consegue fazer planejamento de viagem? Então, veja bem, depende do tamanho da empresa, o que ela tem. Quando o planejamento é por conta do motorista, ele tem uma tendência enorme de dar errado. Porque o motorista, como ele fica fora de casa, o planejamento dele é atrasar a sair de casa. E ele não está errado, ele está pensando nele. Ele faz o planejamento da árvore, não da floresta. Sim. Né? Claro. Sabe, a gente tem que entender isso. Mas isso é culpa do cara. Não, isso não é culpa do cara, a função dele é essa. Quando o policial me para no trânsito, eu não fico bravo com ele, a função dele é me fiscalizar. A função do motorista é planejar para ele ficar em casa, é fato. Então, o planejamento, quando ele é feito interno, já entrega, eu gosto muito de entregar para o motorista como se fosse um revezamento de 4%, entregar o bastão de maneira correta. Está aqui, tua nota, teu documento, teu roteiro, tu vai sair hoje, no máximo até tal hora,
Sabe esse negócio? Que hora que você pode sair? Nossa, te dá um leque enorme. Aí que hora você pode sair? Amanhã às 9. Não, mas eu quero que você saia hoje. Já deu briga? Já, com certeza. Porque tu deu opção pro cara, mas então por que tu me perguntou? Não, mas então, gente, veja bem, vamos fazer um comparativo sim. Nós estamos em Florianópolis. Meu motorista vamos fazer um comparativo simples. Ele vai pra, sei lá, vamos botar Ponta Grossa. Tá. Paraná. Aí ele pega e vai sair 8 horas da manhã de Florianópolis. Porque a Ponta Grossa, ele dormindo lá pra descarregar amanhã, tá bom. Ele vai sair 8 horas da manhã de Florianópolis. Tirinho curto também. Tirinho curto. Ele vai pegar a tranqueira em Florianópolis. Curitiba. Ele vai pegar a tranqueira em Itajaí, pra frente, tudo, Joinville. Ele vai chegar em Curitiba no final do dia cansado, não fez economia de combustível, não fez economia de caminhão, cansado e estressado, e vai pegar a tranqueira de Curitiba das 5 horas da tarde. Com certeza. Ele vai chegar em Ponta Grossa estressado, cansado, bravo, caminhão, consumo lá em cima. Por quê? Porque ele não se planejou de sair um dia anterior, ou sair um pouco mais cedo. Ao invés das 9, saiu umas 6 horas da manhã. Saiu umas 6 horas, ele já passa Itajaí, ele já passou metade do congestionamento, que hoje um gargalo Itajaí é talvez maior que Florianópolis, é horrível. E qual era o ideal? O ideal era ser um dia antes, porque ele vai chegar lá no cliente cedo, ele já aproveitou, mas esse cara ele não pode porque ele ficou 30 dias fora de casa. Então quem vai fazer esse planejamento? É o gestor dele, não é ele. Não vai perguntar para ele, vai querer sair amanhã. Sim, sim. Então já começa por aí. Planejamento de viagem. Onde eu vou, qual o trajeto que eu vou pegar, até para uma... Pratica PGR. Pratica PGR. Onde eu vou, qual é o trajeto que eu vou pegar, onde tem congestionamento, onde não tem. É assim. Acho que é um grande problema. Você vai ver que a minha parte do motorista é lá no final. Falta muito planejamento, sim, da empresa. Então a tua dica pra gente profissionalizar esse motorista é o planejamento. O profissional ele vai ser formado se ele for formado por um profissional. Entendi. Eu não posso formar um profissional com um amador. Entendi, perfeito. Então, para isso, eu preciso ter um gestor profissional. Saber o que está falando também. Um gestor que também entenda... Que seja capacitado, que seja informado. Perfeito. Ô, Vilmar, deixa eu contar um negócio para você. Chegamos ao fim. Que pena, tá tão bom. Então, tu sabe que quando eu tenho os meus entrevistados aqui, no começo, eu percebo que eles ficam, de certa forma, apreensivos. É como tu falou, né? Maria Fernanda, você faz isso, eu não faço, então cada um na sua... E eu percebo que no começo a coisa parece que ela tá meio trancada, e aí chega no final eu escuto isso, pô, mas já acabou? Já acabou. Acabou. E eu queria que você deixasse uma mensagem para os transportadores que assistiram esse podcast e o que eles devem, qual é a mensagem que eles devem levar de tudo isso que você faz, tudo isso que você entrega nas empresas. Invista em pessoas. Relacionamento interpessoal. Dá economia. Quer economizar? Invista em pessoas. Por incrível que pareça. Quer economizar? Invista em pessoas. Relacionamento interpessoal. Mude a forma de trabalhar com um motorista. Pensa, quantos cursos você fez, quantas palestras você participou e quantas palestras, quantos cursos seu funcionário participou. Quantas palestras ou quantos cursos seu motorista participou. Ele não participou porque ele não quis, daí a gente bota a culpa nas instituições. Bota a culpa no fabricante, bota a culpa... Não, esquece, gente. Esquece. A empresa é nós vamos minimizar, a responsabilidade é minha. Aqui começa comigo. Então, a minha grande dica é invista em pessoas, invista em treinamento, informação e repetição dessa informação. Repete várias vezes. Aí você vai conseguir uma equipe melhor. Perfeito. Vilmar, eu quero te agradecer. Agradecer a tua presença aqui com a gente no bate-papo, nesse podcast aqui, pra gente falar sobre essas dicas pra profissionalizar o motorista. E deixa eu contar pra vocês, dia 19 de julho desse ano, o podcast Dá Uma Segurada vai estar fazendo 1 ano de existência. Estamos chegando na casa de 1 ano e o Vilmar vai estar contribuindo com um presente, né, Vilmar? Que a gente vai fazer um sorteio no dia 19 de julho, a gente vai estar ao vivo aqui. O pessoal da rádio também está preparando algumas coisas aqui, vai ser muito interessante. E você tem um presente pra gente sortear na rádio, né? No dia de 1 ano do podcast. Nós vamos estar liberando 10 login para Maria do Seguro. Que legal. Tá, todos os nossos cursos da plataforma.
da Domínio Treinamentos, nós temos 2 plataformas separadas, tá? Nós temos a nossa plataforma Domínio Treinamentos e nós temos a nossa plataforma de treinamento, que são os cursos cadastrados, como eles falam, do Detran. Tá. MOP, indivisíveis, escolar. Nós vamos estar também liberando um curso desse. Ou formação ou atualização. Tá. Tu vai estar com esse... Perfeito. E quem quiser conhecer a nossa empresa, acompanha, nós temos o Instagram, @domínioicp. Entre em contato com nós aí para tirar dúvida. Se a gente puder ajudar, atrapalhar a gente não vai. Sempre falo, atrapalhar a gente não vai. A gente, se puder ajudar, tranquilo. A gente não quer fazer comércio, a gente não quer só fazer comércio, a gente quer fazer amizade, a gente quer fazer relacionamento. Exatamente. Pessoas, por hoje era isso. Espero que você tenha gostado. Se prepare, dia 19 de julho vai ser incrível. 1 ano do podcast Dá Uma Segurada. Quero fazer os meus agradecimentos a Buoni, gerenciadora de risco, tecnologia que aproxima, e Via Gold, mais do que seguro, uma rota inteira de parceria. Espero que vocês tenham gostado. Tem dúvida? Quer sugerir algum tema aqui pro podcast Dá Uma Segurada? Me chama lá no meu Instagram, @mariadoseguro, me chama no direct e manda ver, tá bom? Pessoas, é isso. Muito obrigada. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima.